Fala, povo bonito, mais uma vez aqui, venho trazer os conteúdos e resumos de livros que vocês tanto gostam. E hoje acabo mais o livro Nação Dopamina. E que livro maravilhoso, senhoras e senhores. Eu acabei ele há pouco, não vou ouvindo aqui para Varenate. E já quis falar para vocês e resumir que esse livro foi algo sensacional. Indico a todos já de largada, tá? Mas caso tu não queira ler, eu vou te dar o resumo agora. Então já se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta aí qual é o próximo livro que eu tenho que ler. Vamos dar, né? Bom, a autora desse livro é a doutora Anna Lentke, né? Professora de Stanford e uma grande pesquisadora de saúde mental. Ou seja, a mulher é um mito no ramo das doenças mentais, saúde mental. E o livro é baseado em 3 arcos principais. O primeiro é a vida dela, ou seja, várias vezes ela dá exemplos de algo que ela passou e onde ela aprendeu com isso. Depois ela usa vários exemplos de pacientes, né? Então ela atendia muita gente, e aí ela pegou alguns cases de alguns pacientes e trouxe para o livro, que é muito interessante, porque tem muito exemplo que tu identifica. E o outro arco são estatísticas, né? Ou seja, ela vira e mexe no livro, ela traz X% da população é assim, X% da população é assado. Então ela traz muitos dados estatísticos de órgãos governamentais para dar ênfase, né? E contextualizar o que ela tá falando. Então a primeira parte desse livro ela chama de A Busca pelo Prazer. E aí ela traz uma grande consciência para quem está lendo do problema que está se inserindo na sociedade atualmente, que é o ser humano não consegue mais não buscar prazer o tempo inteiro. A gente precisa o tempo inteiro buscar prazer em diversas coisas, sejam elas no cigarro, no álcool, na pornografia, em comprar coisas, etc, etc, etc. E ela explica e apresenta dados que mostram que isso só vem aumentando mais e mais e mais e mais, ou seja, a sociedade está pirando em busca do prazer, e é por isso que nós não conseguimos mais ser felizes. Por quê? Porque a gente sempre busca o mais. E ela contextualiza isso também pelo fato do avanço da tecnologia e que agora a gente tem o celular, então a gente tem o mundo à nossa mão o tempo inteiro, coisas que a gente não tinha até 50 anos atrás, por exemplo. Tudo isso para contextualizar que, como a gente está buscando prazer o tempo inteiro, isso acaba danificando o nosso circuito de recompensa no cérebro. Ou seja, a gente busca prazer o tempo inteiro, e isso faz que cada vez a gente enxergue menos prazer nas coisas, porque a gente tá o tempo inteiro indo atrás de prazer. Então, quando a gente tem o prazer, ele acaba ficando sem graça. E isso é muito interessante, o livro explica de uma forma muito simples. É como se fosse uma balança. O nosso cérebro, de um lado tem o prazer e de outro lado tem o sofrimento. E nós, seres humanos, a grande maioria de nós, está fadado a sempre buscar ou botar mais coisas no lado do prazer. Ou seja, vamos deixar isso aqui para aqui, eu quero ficar só desse lado aqui. E isso explica em dados estatísticos a obesidade, ou seja, a gente quer comer, fumar, beber, comprar, ser viciado em sexo, etc, etc, etc. E já nessa primeira parte, ela já contextualiza com vários exemplos de pacientes dela. Uma menina que era viciada em álcool, um cara que era viciado em sexo, tornando o livro muito humano, e a gente se identifica, porque parece que sempre a gente conhece algum, ou tem uma identificação com alguma coisa dentro dos pacientes dela. É muito interessante. Após essa primeira parte de consciência, digamos assim, ela se dedica então a gente buscar o nosso autocontrole. E isso através de autocomprometimento, ou seja, é se comprometer a melhorar. Depois que você já teve consciência dos seus erros, digamos assim, né, dessa busca incessante pelo prazer. E ela usa a palavra dopamina em inglês. Ela fala que primeiro você precisa identificar com seus dados, ou seja, quando, onde, com quem, como que você busca esse prazer. Depois, o que você busca resolver, né? Agora, quando tu fuma, o que tu quer resolver? Pai, quero resolver porque eu tô muito estressado, por causa que eu briguei com meu chefe. Depois, ela faz tu entender que problema que isso te dá. Depois, ela pede pra te ficar em abstinência por 1 mês, então fica 1 mês sem fumar pra te ver, então. O que vai acontecer contigo? Depois desse mês, te observa durante esse mês, vê o que aconteceu, se tu ficou bravo, se tu não ficou, o que melhorou, o que não melhorou. Tenha um insight e conclua que, por causa disso. Depois tenha novos planos, ou seja, pra onde que tu vai depois disso. E faz experimentos consigo mesmo, testa, filma só no sábado, né? Então ela dá uma formulazinha pra tu tentar
começar a combater essa busca incessante pelo prazer. Nessa mesma parte, ela traz um perigo que é a gente tomar remédio para combater determinado vício. Digamos, eu preciso emagrecer, eu tomo remédio para emagrecer, eu tomo remédio para parar de beber, eu tomo remédio. E ela apresenta estudos que provam que acaba que a pessoa sai de um vício e cai no outro, porque ela para de beber, mas ela se vicia em tomar remédio. E depois dessa análise, né, desses primeiros passos para tu começar a combater essa busca pelo prazer, ela contextualiza que o ideal é tu tentar equilibrar essa balança e buscar o sofrimento. Lembra que eu falei? A balança do prazer e a do sofrimento. Ela diz então que é interessante que tu comece a buscar sofrimento para que isso se equilibre e tu consiga enxergar, né, a vida feliz, assim, bem equilibrada, nas coisas simples. E aí, ela também mostra que existem várias armadilhas da busca pelo sofrimento. E ela usa o exemplo da busca pelo sofrimento como tipo tu fazer academia. E ela usa esse exemplo, e aí ela mostra que também existem pessoas que acabam se viciando no sofrimento. Ela fala de um cara que conseguiu parar de cheirar cocaína e descobriu os banhos gelados. Ele notou que ele ficava bem depois dos banhos gelados. Ela apresenta estudos que o banho é gelado. Só que aí o cara começou a comprar um freezer horizontal, botar gelo dentro do freezer, pra tomar banho cada vez mais gelado. Ou seja, ele se viciou no banho gelado, que era sofrimento. E aí ela contextualiza que independente da balança, tu não pode deixar ela pra nenhum lado. Não pode ser só prazer e também não pode ser só sofrimento. Tem que ser equilibrado. E aí ela caminha pro final do livro, onde ela fala que a única busca para tu encontrar esse equilíbrio, primeiro, é ser extremamente honesto com todo mundo. Ela contextualiza sobre a mentira, sobre as coisas que a gente aprende desde pequeno a mentir. E ela diz que o único caminho para encontrar o equilíbrio pleno na vida é tu ser 100% honesto em tudo que tu faz na tua vida. E isso faz o ser humano encarar os seus problemas com vergonha, ela diz. Então, o que acontece? Tu conseguir passar por uma vergonha social, ou seja, tu trabalhar o seu vício afirmando que tu é viciado em alguma coisa e falando sobre isso em ciclos sociais, onde as pessoas não irão te julgar, mas sim te apoiar, é um passo fundamental para você vencer qualquer vício em prazer que tu tenha. Logo, ela faz diversas analogias aos alcoólicos anônimos, a reuniões de pessoas que são viciadas em sexo, porque são ambientes onde tem outras pessoas com os mesmos problemas que tu, e você falar isso e não ter nenhum julgamento de volta, faz que você consiga ser honesto 100% na sua vida e superar isso para equilibrar sua balança entre o prazer e o sofrimento. Só falando sobre isso, você vai conseguir fazer esse equilíbrio. E por fim, ela traz 10 lições para buscar esse equilíbrio, que são: a busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. A recuperação começa com a abstinência, você precisa ficar totalmente abstinente do que você busca pelo prazer. A abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro e com ele nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. O autocomprometimento cria espaço literal e metacognitivo entre o desejo e o consumo, uma necessidade moderna em nosso mundo saturado de dopamina. Os medicamentos podem restaurar a homeostase, mas pense no que perdemos ao eliminar nosso sofrimento com remédios. Ela fala muito: cuidado com os remédios, não te vicia em remédio. Pender um pouco para o lado do sofrimento reconfigura nosso equilíbrio para o lado de prazer. É preciso estar atento para não se tornar dependente do sofrimento. A honestidade radical impulsiona a conscientização, amplia a intimidade e favorece uma mentalidade farta. A vergonha pró-social confirma que pertencemos a uma tribo humana. E por fim, em vez de fugir do mundo, podemos encontrar escapatória ao mergulhar nele. Maravilhoso esse livro aqui, ó. Nossa, muito bom. Eu me encontrei diversas vezes nesse livro aqui, ó. Caralho, eu passei por isso. Super indico, o link tá na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Leiam Nação Dopamina. Livraço. Até a próxima. Beijo, tchau.